Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Boa noite. A paz de Jesus. Que alegria estar aqui nessa noite para anunciar a poderosa palavra de Deus, mas também com um apertinho no coração. Mas isso não é o centro dessa noite. O centro dessa noite é a palavra de Deus. Quero saudar a todos, mas quero saudar em especial a Vanderleia, que está aqui conosco. Só os que estavam na palestra da Renata Gusson vão entender, né? Deus abençoe. E nessa noite nós vamos entender que o Senhor precisa tratar algumas áreas da nossa vida. E eu já quero convidar você a ir refletindo como é que está o seu relacionamento na sua casa, no seu relacionamento de trabalho, as pessoas com quem você tem se relacionado, como tem sido a sua postura. Eu não me apresentei, né? Meu nome é Gisele, sou casada, fazemos 11 anos de casada agora, temos 3 filhos, para a glória de Deus. E servimos ao Senhor no grupo de oração Sagrada Família, na paróquia São Francisco de Assis. Quero convidar você a pegar a palavra no segundo livro dos Reis, capítulo 5. Você que ainda não tem nem cultura, o desejo de trazer a palavra para a igreja, toma por hábito em trazer a Sagrada Escritura. Segundo Reis, está lá nos Despreparados 402, na Ave Maria 402. É uma leitura um pouco grande, mas a gente não vai poder pular ela, porque são detalhes importantes para a gente trabalhar essa noite. Amém? Socorre eu. Amém. Vamos lá. Cura de Naamã. Naamã, general do exército do rei da Síria, gozava de grande prestígio diante de seu amo e era muito considerado, porque por meio dele o Senhor salvou a Síria. Era um homem valente, mas leproso. Ora, tendo os sírios feito uma incursão no território de Israel, levantaram consigo uma jovem, a qual ficou a serviço da mulher de Naamã. Ela disse à sua senhora: ah, se meu amo fosse ter com o profeta, que reside em Samaria, ele o curaria da lepra. Ouvindo isso, Naamã foi e contou ao seu soberano o que dissera a jovem israelita. O rei da Síria respondeu-lhe: vai, que eu te enviarei a carta ao rei de Israel. Naamã partiu com 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes de festa. Levou ao rei de Israel uma carta concebida nestes termos: ao receberes esta carta, saberás que te mando Naamã, meu servo, para que o cures da lepra. Tendo lido a missiva, o rei de Israel rasgou as vestes e exclamou: sou porventura um Deus que posso dar a morte ou a vida, para que esse me mande dizer que eu cure um homem da lepra? Vede bem que ele anda buscando pretextos contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei tinha rasgado as vestes, mandou-lhe dizer: por que rasgaste as tuas vestes? Que ele venha a mim e saberá que há um profeta em Israel. Naamã veio com seu carro e seus cavalos e parou à porta de Eliseu. Este mandou-lhe dizer por um mensageiro: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne ficará limpa. Naamã se foi despeitado, dizendo: eu pensava que ele viria em pessoa, e diante de mim invocaria o Senhor seu Deus, poria a mão no lugar infectado e me curaria da lepra. Porventura os rios de Damasco, o Abana e o Fafá, não são melhores que todas as águas de Israel? Não me poderei eu lavar neles e ficar limpo? E voltando-se, retirou-se encolerizado. Mas seus servos, aproximando-se dele, disseram: meu pai, mesmo que o profeta tivesse ordenado algo difícil, não deverias fazer? Quanto mais agora que ele te disse: lava-te e serás curado. Naamã desceu ao Jordão e banhou-se ali 7 vezes, como lhe ordenara um homem de Deus.
e sua carne tornou-se tenra como a de uma criança. Voltando então para o homem de Deus com toda a sua comitiva, entrou, apresentou-se diante dele e disse: reconheço que não há outro Deus em toda a terra, senão o de Israel. Aceita este presente do teu servo. Palavra do Senhor. É um texto grande, mas nós vamos entender aqui quem era Naamã. Naamã, se nós formos ler lá em Lucas, capítulo 4, Jesus cita Naamã. Ele vai dizer, na discussão ali com os fariseus, que não, entre tantos leprosos, somente Naamã foi curado. E quem era esse Naamã? O texto já começa dizendo que ele era um exército do general Sírio. O que era o exército? Era um exército poderosíssimo. Ele conquistou vários territórios. E Naamã era simplesmente aquele que comandava esse exército poderoso. Então Naamã era um homem muito de prestígio. Era um homem que, se ele passasse, as pessoas se inclinavam para a presença dele. Naamã tinha o respeito do rei, porque ele conquistou muitas terras para o rei da Síria. Mas a palavra bota uma vírgula, que ele era tudo isso, leproso. E a lepra nessa época era uma doença extremamente contagiosa. Muito mais que o coronavírus, que nós estamos aí nessa coisa aí. Então, era uma doença extremamente contagiosa. E os leprosos, eles tinham que ficar isolados. Só que Naamã era o rei era o general do exército. Ele não queria. Só que nós vamos percebendo durante o texto que o ponto-chave de Naamã não era a lepra. O ponto-chave em que Deus queria tratar em Naamã não era o seu exterior. Naamã, nós vamos percebendo que de tantos leprosos, só ele foi curado, porém todo esse prestígio, todo esse poder foi tornando Naamã um homem arrogante, um homem orgulhoso, um homem que ele mandava, as pessoas faziam, ele desmandava, as pessoas desfaziam. Então todo esse poder foi fazendo de Naamã um homem soberbo. Em Tiago 4, a palavra vai dizer que Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Então nós vamos entender nessa noite por que só Naamã foi curado da lepra. Porque o pecado que afasta da presença de Deus se chama orgulho. O orgulhoso, chamado Lúcifer, foi expulso do céu. Todos na palavra de Deus que se levantaram com orgulho foram expulsos da presença de Deus. Adão e Eva, quando quiseram ser como Deus, foram expulsos do paraíso. Vamos ver dentro da Sagrada Escritura, na vida dos santos, que a soberba, como diz em Provérbios 16, precede a queda. Aquilo que nós achamos que muito sabemos, a nossa arrogância, o nosso achar que nós podemos tudo, ela vai preceder a nossa queda. Então nós já podemos despertar nessa noite, que se o nosso casamento está balançado, nós precisamos olhar e avaliar o nível de orgulho que ainda está dentro do nosso matrimônio. Porque é uma disputa de quem vence. A gente bota um ringue dentro de casa e vamos ver quem sai mais machucado nessa noite. Então, o orgulho, a soberba precede a queda. Tanto que Santo Agostinho que vai dizer que a soberba ela é tão má que tornou um anjo demônio. Então, queridos, nós vamos perceber aqui que o que Deus deseja tratar em Naamã, muito mais do que a sua lepra, é o seu orgulho que tem roubado ele da presença de Deus. Era um homem pagão. Provavelmente Naamã já tinha procurado em muitos outros lugares a cura para a sua lepra. Porque lá no final do texto ele vai dizer que o seu rei adora outros deuses. E assim como Naamã, os Naamã do tempo presente somos eu e você. Cheio de nós mesmos, cheio das nossas vontades. E aí nós vamos vendo Naamã que Deus sempre providencia alguém para nós. Eu não sei se você já percebeu o cuidado de Deus com você.
Quando nós vamos dando uma rabiada, quando vamos saindo da presença de Deus, Deus sempre coloca alguém para colocar a gente no prumo. Deus sempre dá uma quebradinha nas nossas pernas para nos colocar no prumo. E Deus providenciou uma escrava para dar uma direção para Naamã. Porque dentre tantos deuses que ele tinha procurado, nada tinha resolvido. Ele ia morrer de lepra, mas não ia ser curado, porque o único Deus que existe é o Deus de Israel. Então uma menina vai dizer a palavra, uma escrava vai dizer para ele assim, olha, para a esposa, se ele for até um profeta que há na Samaria, ele fica curado. A menina afirmou, ela não teve dúvidas nenhuma. Só que nós vamos ver que Naamã não foi para procurar o profeta. Quem ele procura? O rei. Ele enche a sua comitiva dos seus bens, daquilo que ele tem, e ele vai para lá e não procura o profeta. Ele procura o rei. Quantas meninas de Israel Deus tem colocado na minha vida e na sua vida, dizendo para mim, para você, ei, a tua cura, você precisa para alcançar a tua cura, eu nem falei o tema, me perdoa, Deus quer te curar das tuas lepras. O nosso processo de cura vai passar em dar ouvidos às pessoas que têm dito para nós os caminhos que nós temos que seguir para alcançar a nossa cura. Se nós temos os nossos vícios e não conseguimos abandonar, se nós temos perdido o rumo da nossa casa, quantas meninas de Israel têm dito para nós que nós precisamos perdoar, como a Luciane lançou aqui, que nós precisamos voltar atrás em muitas coisas, que nós precisamos aprender a depender de Deus. A menina manda ir para o profeta, mas ele vai para o rei. Deus tem mandado, Deus tem orientado a nossa vida, vem para a minha presença, mas nós temos ocupado a nossa vida em tantos lugares e não temos buscado. Mas aí quando a barriga dói de fome, ô Senhor, me cura. Mas nós não temos procurado a voz de Deus para nos curar. Nós queremos a bênção, mas não buscamos a presença de Deus. Então o profeta Naamã quebra a cara mais uma vez, porque o rei se irrita com ele. E quantos de nós quebramos a cara, porque vai, atira para um, vai para outro, e vai para centro espírita, e vai para maçonaria, e vai para não sei aonde, e está perdendo tempo. Tem uns bobalhão, que toda segunda-feira, deixa eu ver meu horóscopo aqui. Ei, o único Deus é o Deus de Israel. E se o espírito de Naamã grita dentro de nós, nós precisamos aprender a nos inclinar diante de Deus, porque senão as lepras só vão aumentando dentro de nós. Porque deixa eu dizer, o orgulho, ele é porta escancarada para os outros 6 pecados capitais na nossa história. Há um catecismo de São Padre Pio, São Pio X, que é o catecismo antes do Vaticano II, que ele vai relatar, é muito interessante, acho que eu já até contei isso aqui, mas eu gosto tanto, que o inferno ele é apresentado em 7 portas. E em cada porta há uma letra do pecado capital. Então, a primeira porta do inferno se chama orgulho. E Pio X vai dizer que os orgulhosos que entraram no inferno se arrastam e adoram, são obrigados a adorar a Satanás, porque em vida não adoraram a Deus, não buscaram a presença de Deus. Então Naamã apresenta uma personalidade, um caráter que, se a gente lê de primeiro, esse homem é um boboca. A gente olha e julga Naamã, né? Vai para um, vai para outro. Mas quantas vezes Naamã grita dentro de nós? Quantas vezes o espírito de Naamã grita dentro de nós? Mas Deus, mais uma vez, é generoso com Naamã, como Ele sempre é generoso conosco. Eliseu sabe que o rei rasgou as vestes e fala assim, manda ele para mim. Manda ele para mim. E aqui é o ponto em que Deus quebra Naamã. Porque, como nós vimos lá no início, Naamã era um homem acostumado a todos irem a ele. Sabe, as pessoas que têm muito dinheiro e acham que elas podem comprar o mundo com o dinheiro que elas têm. Então, Naamã era esse, que ele tinha tudo e achava que podia dar a ordem, fazer tudo.
Tanto que ele vai relatar: não, eu esperava que ele viesse até mim, que ele tocasse e que o Deus dele me curasse. Ele vai até o profeta sem fé. Só que Eliseu quebra as pernas de Naamã. O que Eliseu fala? O que Eliseu faz? Manda um mensageiro. Ali o homem ficou bravo. Ali o homem ficou extremamente irritado. Porque havia uma expectativa, e quando nós somos frustrados nas nossas expectativas, a gente começa a murmurar. Não, mas eu esperava que eu chegasse no grupo de oração e as pessoas me acolhessem, que a coordenadora chegasse: nossa, que saudade de você, mas ela não falou. Como que pode? Há tanto tempo que eu não ia e nem veio até mim. É o nosso orgulho gritando, é a nossa vaidade, a necessidade que nós temos de ser acolhidos, a necessidade que nós temos aprovados. Nós buscamos aprovação em tudo e em todos. Então Naamã é brabo, mas fica muito pé da vida com Eliseu. E aí ele pega os seus cavalos, seu ouro, tudo que ele tinha, assim como nós pegamos tudo quando nós temos, porque somos contrariados. Às vezes nós somos contrariados, o que a gente faz? Bota a mochila nas costas e vai embora. A gente vai para a missa, o padre fala algo que a gente não gostou, muda de paróquia. Nessa aqui eu não fico mais não. Quando está mudando de paróquia, ainda está bom, né? Triste é quando muda de igreja. Então, a nossa personalidade resiste a ser contrariado. E sabe por quê? De 7 em cada 10 casamentos, diz o censo, 7 em cada 10 casamentos de cristãos católicos se acabam em 3 anos, em função do orgulho. Porque os casais ficam nessa disputa, um não cede, o outro não cede, o outro tem razão, todos querem ter razão, e nós vamos criando um amontoado de orgulho dentro da nossa casa, e vamos destruindo a nossa vida conjugal, porque eu preciso ter razão, e não ser feliz. Eu vou ceder para ele, esse viciado, esse alcoólatra, não vou ceder, eu tenho razão. Então nós vamos alimentando as nossas vontades, e vamos destruindo dia após dia a nossa vida conjugal, porque o espírito de Naamã tem gritado dentro de nós. E nós vamos vendo as estatísticas de divórcio, as estatísticas, por quê? Porque eu preciso ter razão. E aí eu não entendo que Deus resiste aos soberbos. Por que a cura não chegou ainda? Porque eu quero ter razão e não a graça. Naamã queria ter razão. Ele só queria usar daquele momento, assim como eu e você muitas vezes fazemos. O tema é bacana de hoje, né? Deus vai curar das nossas lepras, mas o processo de lepra, o processo de cura que Deus quer realizar em nós, vai passar pelo processo da obediência, pelo processo de se humilhar diante de Deus. Nós precisamos nos inclinar na presença dEle. Porque a pior coisa de Naamã não era a lepra, era o orgulho. Quanta arrogância brota dentro de mim, de você, todos os dias. E nós precisamos aprender. Olha, deixa eu dizer, com lepra, com câncer, com leucemia, nós entramos no céu. Mas com orgulho, com avareza, com luxúria, nós entramos na condenação eterna. Nós não entramos na presença de Deus. Entende? Quando nós católicos descobrirmos a riqueza, porque Naamã sai da presença de Deus, da presença do profeta, porque foi contrariado. Quantos casais, homens e mulheres, têm abandonado o seu lar porque foi contrariado? Quantos casais já passaram pelos nossos grupos de partilha e saíram porque foram contrariados? Deixa eu dizer, as coisas nem sempre vão ser do nosso jeito. Vai doer? Vai, mas é o processo de restauração interior que Deus vai fazendo em nós.
para alcançarmos a liberdade interior, para sermos curados do nosso mau humor, para sermos curados da nossa dependência das coisas deste tempo presente. Então, o processo de cura que Deus quer realizar em nós vai exigir de nós sermos desmontados como Deus desmontou Naamã. Nós somos desmontados de cima embaixo. De cima embaixo. E aí Naamã vai embora. A palavra vai dizer assim: Naamã se foi. Que Deus nos livre de irmos. Que Deus nos livre do espírito de abandonar a presença dEle, porque as coisas não são do nosso jeito. Naamã se foi. E aí Deus mais uma vez levanta um homem. Quantas pessoas, lembra que eu disse? Quantas pessoas Deus tem colocado na nossa história para nos dar o caminho e nós não temos escutado. Naamã pega o seu ouro, tudo que ele tinha e vai embora. E ele questiona: por que ele não manda eu me banhar nos rios? Ele fala o nome dos rios, que significam rio caudaloso, rio cheio de ouro, porque ele queria continuar. Ele ainda não tinha sido entendido qual era o propósito dele. Quando nós não entendemos o nosso propósito, nós nos perdemos no caminho. Nós nos perdemos, nós não sabemos o que fazer. Por que ele me manda banhar no Jordão? Jordão significa descedor. Jordão, o rio Jordão, dentro do espaço geográfico, é o maior rio de depressão geográfica do mundo. Está a mais de 400 metros abaixo do nível do mar. E ele significa descedor. Sabe o que eu pedi a Deus quando eu preparava essa pregação? Que Deus coloque muitos Jordões na nossa vida. Que Deus coloque muitos Jordões na nossa vida conjugal, porque nós precisamos aprender a descer. Porque eu ganho mais do que você, eu sei mais do que você, eu conduzo, eu prego, eu canto, então eu sou mais do que você, eu coordeno, e aí nós precisamos aprender a descer. Porque Santo Agostinho vai dizer que quanto mais alto eu me elevar, maior será a minha queda para me humilhar. Deus está nos chamando a descer daquilo que nós trazemos. E quanto processo de restauração ainda não foi feito na nossa vida conjugal, porque nós continuamos querendo nos banhar nos rios caudalosos, nos rios cheios de ouro. Irmãos, nós precisamos aprender a nos banhar no Jordão. E a cada mergulho de Naamã, porque sete é o número da perfeição na Sagrada Escritura. A cada mergulho, só voltando, o homem vai dizer: era tão simples. Se ele tivesse te pedido alguma coisa difícil, mas ele te pediu uma coisa tão simples. Irmãos, quantas coisas simples Deus tem pedido você para abandonar e não tem abandonado. Deus tem pedido 10 minutos seu no sacrário e nós não temos dado. Deus tem pedido para desligar a TV. Deus tem pedido para abandonarmos as festinhas banhadas, regadas a muita cachaça, a muita bebida. Deus tem pedido. Era tão simples para Naamã só dar os mergulhos como o profeta mandou, não precisava fazer mais nada. É tão simples. São coisas simples que Deus tem pedido para nós, através dos profetas que Ele coloca na nossa vida. Deus tem pedido você para perdoar. Deus tem pedido você para largar as tuas vaidades. Quantas famílias hoje em crise financeira, porque não há um controle das mulheres na sua vida financeira, e compra, porque precisa satisfazer o teu ego, precisa ser aprovado, as causas de marca precisam estar no meu guarda-roupa. São coisas simples que o Senhor tem pedido para nós abandonarmos, e nós continuamos
querendo a cura sem nos abandonar em Deus. Essa noite que o Senhor nos convida é mergulhar nele, é mergulhar no Jordão, é descer das nossas vaidades. Quantos de nós com espírito de vingança dentro de nós? Quantos casos que a gente conhece de mulheres que traíram seu marido porque descobriram que foram traídas, espírito de vingança. Ah, agora eu paguei. Pagou nada, besta. Agora você vai sofrer. Pagou nada. Um espírito de ódio, de antipatia das pessoas. Ah, isso aqui não está bom. Ah, eu não me agradei. Glória a Deus. Ei, igreja, nós precisamos entender que a presença de Deus nos basta. Eu digo assim, que se nós católicos entendêssemos de verdade o que é Jesus sacramentado, as nossas igrejas estavam abarrotadas. Estavam abarrotadas. Jesus não passa a hora sozinho, porque os anjos ficam ali adorando Ele, mas a gente passa na frente da igreja, a gente desce para lá e desce para cá, e não para um minuto na presença dEle. Porque eu dou conta, eu não preciso não. Eu dou conta de consertar a minha casa, eu dou conta, isso vai passar, a gente vai aqui, amanhã a gente namora, resolve o negócio, e vai empurrando a vida com a barriga, vai empurrando a vida com a barriga. E só vão aumentando as feridas dentro de nós. Quantas feridas nós carregamos? Quantas feridas, quantas lepras. E eu confirmo que o Luciane falou aqui, daquelas pessoas que falaram que perdoaram, mas na menor discussão que dá, joga na cara. São lepras dentro de nós, que precisam ser curadas, precisam ser tratadas. E como serão tratadas? A cada mergulho que eu dou em Deus, Ele vai tirando os meus excessos, Ele vai arrancando os meus excessos. A cada mergulho que Naamã ia dando, mergulho 1, mergulho 2, mergulho 3 e 7, era Deus tirando as cascas de Naamã. Era Deus tirando as lepras que tem tomado conta. E aí Naamã mergulha no Rio Jordão. E aí nós vamos vendo aqui que mergulha um general e sai do Rio Jordão um servo. Talvez você tenha comandado muitas coisas na sua vida e está tudo desordenado. O convite que Deus quer para mim e para você. Olha, o tema dessa noite é: Deus quer nos curar das nossas lepras. Ele quer. Só que tem algo que Ele nos deu que Ele não mexe, chamado livre-arbítrio. A decisão é sua, se mergulha ou não no Jordão nessa noite. A decisão é sua, a decisão é minha. Se o teu casamento precisa ser restaurado, se a tua vida conjugal precisa ser batizada no Espírito Santo, se o teu relacionamento com teus filhos tem sido um relacionamento difícil, duro, um relacionamento distante, eu convido você a mergulhar no Jordão nessa noite. Eu convido você, a cada mergulho que você for dando na presença de Deus, deixa Ele lavar o teu orgulho, a tua vaidade, os pecados que foram entrando na sua história e que foram roubando a presença de Deus. E quantos de nós estamos desnorteados hoje? Não sabemos que decisão tomar, o que fazer, como ir, para onde ir. Primeiro, porque não ouvimos a menina de Israel. Segundo, porque fomos procurar o rei. Terceiro, porque vamos embora quando as pessoas nos contrariam. Quarto, porque as coisas tão simples que Deus nos pede, a gente não faz. Mas Naamã faz uma coisa. Ele obedece ao profeta. A obediência precede a cura. Precede, perdão. Você quer ser curado? Você deseja? Querido, você conhece a sua história, os seus traumas de infância, as recordações que você traz,
os seus traumas na sua vida conjugal. Se você deseja ser curado, obedeça a palavra de Deus. Então Naamã mergulha, mergulha e mergulha, e mergulha e mergulha. E ele sai do Jordão como servo. Que ele vai e volta para Eliseu e diz: olha, está aqui o teu servo. Queridos, está na hora de largar os nossos postos de generais e nos colocarmos como servos. O próprio Cristo se colocou como um servo. Tudo o que ele fez, a soberba de Adão foi quebrada com a humildade de Jesus Cristo. O orgulho de Eva foi quebrado com a humildade da Virgem Santíssima. Se você deseja quebrar os orgulhos, os Naamãs que têm se levantado na sua casa, busque a virtude da humildade. Ei, não é ser bobo não, viu? A gente acha que, muitas pessoas acham que ser humilde é ser bobinho, né? As pessoas fazem comigo o que quer, que eu sou humilde. Não. A humildade é uma virtude dada pela graça de Deus a nós. Em que as pessoas podem nos contrariar, as pessoas podem dizer que não vai dar certo, mas eu me humilho na presença de Deus, porque eu sei que Ele é um Deus comigo. Amém, igreja? Ele é um Deus conosco. E Deus tem levantado profetas na nossa história. Deus tem levantado homens, Eliseus, para nos colocar no prumo, para nos colocar na presença dEle. Não dá mais. Olha, o arrogante, o orgulhoso, que não for cristão é normal. Mas o arrogante, o orgulhoso, cristão, católico, apostólico, romano, precisa de batismo no Espírito Santo. Ei, todos os dias. Todos os dias. Quero convidar você a mergulhar no Jordão nessa noite. Eu quero convidar você a buscar esse coração humilde. A humildade nos faz próximos de Deus. Quantas vezes você venceu lá na discussão, venceu no sentido de que, viu, fez o que eu queria que fizesse. Tá vendo? Eu consegui mais uma vez. Só que isso foram abrindo brechas na sua vida conjugal. E hoje está uma bagunça. E hoje está uma bagunça. As suas posses, os teus bens materiais, não compram a bênção de Deus. Agora a tua humildade, inclina os ouvidos de Deus para a sua oração. Inclina os ouvidos de Deus. O que o Senhor deseja é nos libertar de nós mesmos. Interessante, né? É porque nós somos cheios de nós mesmos. Nós somos cheios de nós mesmos. São Pio X vai dizer que a humildade é a rainha das virtudes. Pois Gisele, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa é rezar, filho. Que sem rezar você não consegue nada. Nada. Sem a vida íntima com Deus você não consegue nada. Nada. Feche os teus olhos por um instante. Nós vamos orar. Quantos de nós trazemos o medo de ser humilhado, o medo de ser rejeitado pelas pessoas? Querido, eu quero convidar você agora. Estende as suas mãos assim, olha, coloca as suas mãos assim. Deus não vem para nos acusar. O próprio Deus vem para nos libertar. Quantas cadeias você tem vivido? Aprisionado nas suas emoções, aprisionado na sua afetividade, aprisionado nos teus vícios. Quantas escolhas você tem feito, que tem ferido o seu lar, que tem ferido a sua vida conjugal, porque você não se decide por ele. Porque você acha que não precisa, que você dá conta.
Quantas vezes você, esposa, deixou de preparar a refeição, de passar a roupa por vingança, por raiva? Coloca aí diante dele tudo aquilo que tem trancado, travado a sua vida matrimonial, a tua vida profissional. Quantas de nós temos sido generais dentro do nosso convívio de trabalho? Nós pisamos nas pessoas, humilhamos as pessoas, porque temos um cargo. Coloca diante dele agora. E deseja essa libertação interior. Deseja sair daqui nessa noite um servo e não um general. Deseja sair daqui um Naamã que reconheceu a dependência de Deus. Ele vai dizer mais para frente que ele vai adorar um único Deus. Coloca aí nas tuas mãos os teus deuses, as tuas vaidades, as tuas vontades, as bebedeiras, as festas de fim de semana que tem trago tanta tragédia para sua casa, os botecos que você tem andado. Traga para sua casa agora, coloca agora nas tuas mãos, fala: Senhor, eu quero me libertar disso. Eu quero me libertar disso. Eu não posso continuar carregando isso. Liberta-me dos meus vícios. Liberta-me, Senhor. Liberta-me agora. Eu preciso sair daqui um homem lavado pela tua presença, um homem mergulhado na tua presença, uma mulher inclinada à tua vontade. Eu desejo, Senhor. Eu desejo, Senhor. Coloca aí. Tenha coragem. Tenha coragem. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Canta isso. Se Cristo me libertar. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre. Mais uma vez, estende as suas mãos aí com aquilo que você tem tido dificuldade de se libertar, de deixar para trás. Quantas coisas você tem caminhado com elas há tanto tempo. Coloca agora diante dele. Se Cristo me libertar. Se Cristo me libertar, diga mais uma vez. Verdadeiramente livre. Canta, canta, igreja. Se Cristo me libertar. Se Cristo me canta. libertar, se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Se Cristo me libertar. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. A nossa liberdade passa pela decisão em mergulhar. Quero convidar você a ficar de pé agora. Fica de pé. Se você desejar mergulhar, ergue os teus braços. Ergue os teus braços agora. Eu sei que entrou pelaquela porta muitos homens e muitas mulheres orgulhosos. Entrou por aquela porta muitos generais. Entrou por aquela porta muitos Naamãs, cheios de si, cheios da sua vontade. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E quando Deus traz uma palavra para nós, é porque é esta que Ele quer nos curar. É dessa realidade que Ele quer nos libertar. Eu sei que assim como eu, você precisa de libertação em muitas áreas da sua vida. E você cantou: se Cristo me libertar, verdadeiramente. Ei, igreja,
É hora de abandonarmos os caminhos de mentira que nós temos andado. Quantos de nós temos escolhido viver na mentira, viver na farsa, viver de um cristianismo mais ou menos, de um cristianismo de conveniência? O Senhor deseja levantar nesta noite homens e mulheres livres, livres, que abandonem a vida velha de uma vez por todas, que tenham a coragem de mergulhar de uma vez por todas, que tenham a coragem de mergulhar na presença de Deus. Para de fingir, para de fingir. É hora de experimentar da verdade de Deus. Então mergulha, liberta-me. Canta isso, liberta-me. Isso, ergue os teus braços. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Canta, igreja, canta, liberta-me. Liberta-me, Senhor Jesus. Só os homens, canta isso. Senhor Jesus. As mulheres orem pelos homens agora. Liberta-me, canta, homens. Senhor Jesus, Senhor, nós pedimos a libertação desses homens. Liberta esses homens, Senhor, nesta noite, de todo orgulho, de toda soberba, de toda arrogância, de todo vício. Cantem, homens, cantem, homens. Mulheres, orem, orem por esses homens. Liberta, Senhor, esses homens das escolhas mal feitas, dos lugares que têm escolhido pisar. Liberta, Senhor, liberta estes homens, Senhor, de todo vício da bebedeira, dos jogos, da pornografia. Liberta homens viciados na pornografia. Liberta, Senhor, liberta, Senhor. Senhor Jesus. Agora eu quero convidar as mulheres, cantem, e os homens orem pelas mulheres. Senhor Jesus, Senhor Jesus, liberta, Senhor. Liberta isso, Senhor Jesus. Da prepotência, da arrogância, da vingança, Senhor Jesus. Venha tirar do coração dela, Senhor Jesus, tudo aquilo que afasta da tua presença. Ora, homens, por essas mulheres. Ora pela sua esposa. Você conhece a libertação que ela precisa. Liberta, Senhor, dos medos, dos traumas, das inseguranças. Liberta, Senhor. Vai tirando toda a depressão, tudo aquilo que leva. Toda a igreja canta, liberta, liberta. Estende os seus braços. Senhor Jesus, Senhor Jesus, liberta-me, liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Eu quero convidar os esposos a ficarem de frente um para o outro agora. A visão que o Senhor me dá são de casas dentro de jaulas. Muitas casas aprisionadas ao pecado. Você até frequenta o grupo de oração, você até frequenta a Santa Missa, mas a tua casa está enjaulada ao pecado, porque você não mergulha no Jordão, porque você, esposo, esposa, não tem mergulhado no Jordão. Fica de frente agora para ele. Se ela não está aqui, se ele não está aqui, se abraça. Abraça você mesmo. Fecha os teus olhos e traz agora, pede ao Senhor a libertação. Aquilo que tem aprisionado a sua casa, que tem impedido vocês de crescerem na presença de Deus. Vocês não têm se perdoado, vocês não têm se olhado nos olhos e dito eu te amo. As situações têm roubado a atenção de vocês, o carinho, o apego. Casais que têm vivido um distanciamento dentro de casa. O Senhor me mostra camas separadas.
A tua casa está aprisionada ao orgulho. Vocês têm dormido separados porque não têm tido coragem de voltar atrás nas suas atitudes. Liberta. Canta isso, liberta, Senhor. Liberta a minha casa. Liberta o meu matrimônio. Liberta a minha família, Senhor Jesus. Senhor Jesus, liberta-me, liberta. Canta, casal, canta, igreja. Senhor, pede a libertação. Senhor Jesus, mais uma vez, liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus, liberta-me, liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Continua abraçado. Há muitas casas enjauladas ainda, enjauladas na rotina, enjauladas no convívio sem harmonia. Ora, igreja. Espírito de depressão que tem enjaulado muitas mulheres. Decepções. Você que tem pensado, assim como Naamã abandonou porque foi contrariado. Ei, há um lugar estabelecido por Deus para você, e é a tua casa. Eis o teu lugar, é a tua casa. Se perdoe. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Ele já libertou. Se Cristo me libertar, experimente da liberdade do Senhor. Ergue os braços da sua esposa agora, do seu esposo, como homens e mulheres livres. Como homens e mulheres livres. Senhor Jesus, Senhor Jesus, liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aplaude ao Senhor, aplaude, igreja, aplaude ao Senhor, aplaude, igreja. Senhor, pode aplaudir o Senhor. Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. A visão que o Senhor me dava, essas casas dentro de grade, havia um cadeado muito grande, e o Senhor mandou anjos lá na sua casa para quebrar esses cadeados. A visão que o Senhor me dá é essa. São muitos anjos quebrando os cadeados da sua casa, as prisões da sua casa. Aplaude, igreja, porque há um anjo na sua casa. Há um